Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui num culto da juventude, o culto do Creio, né? É um culto alegre, é um culto com uma dinâmica especial. Os nossos adolescentes, jovens, trazem sempre muita alegria para a igreja. Meus irmãos, é uma satisfação, é um prazer para mim estar regressando a esta casa de oração, aonde por alguns anos congreguei aqui neste lugar, e o Senhor permitiu que fizéssemos muitos amigos e irmãos. Há muitas pessoas conhecidas aqui, irmã Maiara, irmão Bruno, irmão Tiago, presbítero Alessandro, muito obrigado pelo convite, viu, amada? Deus em Cristo te abençoe, na liderança também deste trabalho setorial, que o Senhor te conserve, que o Senhor te abençoe e faça próspero o seu trabalho neste lugar. Os demais irmãos, irmão Tassiano, irmão Jeremias, pastor Elias, e aqui eu sou suspeito, né, irmãos? Pastor Jeremias, meu tio, toda a igreja do Senhor, que Deus em Cristo os abençoe. Quem aqui está desejoso de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Nós iremos ler dois textos, queridos, para a nossa breve meditação. O primeiro se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Localize Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Deus abençoe também o pastor setorial deste setor, pastor Joel. Deus abençoe a vida dele, de toda a sua família. Irmão Juan aí na porta, Deus abençoe, viu, meu amado? Forte abraço, querido, Deus abençoe. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. É o primeiro versículo, é aqueles que encontraram, confirmem com amém. Amém. No entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra-chave deste texto, irmão, será testemunha. Será que você pode repetir no 3 esta palavra? 1, 2, 3. Testemunha. Vamos abrir agora a Bíblia em Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 13. É um pouco mais fácil para encontrar, eu já estarei lendo para ganharmos tempo. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Mais uma vez, lemos aqui a palavra testemunha. E qual a relação entre ambos os textos? Primeiramente, no livro de Atos, Jesus faz um comissionamento. Em Apocalipse 2:13, nós vemos um dos resultados deste comissionamento. Jesus, amados, andou por esta terra em sua vida, em seu ministério, cerca de 33 anos, como os irmãos bem o sabem. Ele veio para cumprir a sua missão. E Jesus, ele é bem claro em suas palavras, ao dizer e afirmar que ele não veio testemunhar de si mesmo, porque todo aquele que traz testemunho sobre si, o seu testemunho não é verdadeiro, mas ele veio testemunhar do Pai, e o Pai testemunhava do Filho. Em muitos versículos nós encontramos o próprio Deus testemunhando a respeito do seu Filho. No Rio Jordão, ao sair das águas, depois do batismo por João, o céu se abriu e ouviu-se uma voz: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Também Lucas 9, no Monte da Transfiguração,
Quando Jesus estava na presença de Pedro, Tiago e João, em oração, apareceu-lhe Moisés e Elias, e novamente a nuvem repetiu as palavras: eis aí o meu filho, em quem eu me agrado, ou em quem eu me tenho comprazido. Mas Jesus nunca testificou de si mesmo. Jesus testificava a respeito do Pai. O ministério de Jesus foi apontar para o Pai, apontar para Deus, até porque o Senhor, ele estava num estado de auto-humilhação. Ele esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, deixou todo o seu esplendor, ou aqueles atributos como onipotência, onisciência, onipresença, e esvaziando-se, fez-se forma de homem e de servo, sendo fiel à morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Após a sua morte, uma pergunta fica: como que a igreja dará sequência se o seu Senhor está em uma sepultura? A pedra está tampando o acesso, não há como entrar, não há como sair, e ali está o corpo de alguém que afirmou ser um com o Pai, ser Deus. Porém, irmãos, no terceiro dia, a pedra é removida. E quando a pedra é removida, Jesus já num corpo ressuscitado, ele sai, encontra Maria Madalena e diz para Maria avisar os discípulos que ele os encontraria na Galileia. Jesus ficou com os discípulos cerca de 40 dias. E o propósito de Jesus ter ficado com os discípulos por 40 dias é para que os discípulos tivessem convicção de que ele havia morrido, mas de que ele estava vivo, de que ele havia vencido a morte. Então Jesus ressuscita primeiro para validar as profecias acerca de si, porque as profecias diziam que ele iria vencer a morte, as profecias diziam que ele iria levantar-se da sepultura, mas também para validar a fé dos discípulos nele, e para que os discípulos olhassem para ele, ouvissem da sua voz, e aquilo que eles viam, aquilo que eles ouviam de Jesus ressuscitado, eles deveriam compartilhar entre as nações. Eles deveriam fazer discípulos, eles deveriam ensinar, eles deveriam compartilhar aquilo que eles receberam do Senhor. Interessante que quando Jesus ele ressuscita, os discípulos estão no cenáculo, João capítulo de número 20, e ali eles presos no cenáculo, com a porta fechada, a porta trancada, Jesus aparece no meio, e Jesus ele diz: paz seja convosco. Porém, naquele momento, um discípulo não estava, a saber, Tomé. E quando os discípulos já dizem para Tomé: olha, nós vimos o Senhor, e ele diz: de maneira nenhuma eu acreditarei, apenas se eu vê-lo, tocá-lo, colocar as mãos nas suas feridas, aí sim eu saberei que ele está vivo. Passados-se alguns dias, eles novamente estavam trancados no cenáculo, Jesus aparece, e Jesus direciona a palavra para Tomé. E Jesus ele disse: Tomé, aproxima-se, toca aqui nas minhas mãos, e veja o furo dos cravos. E Tomé lhe faz ali uma das mais belas declarações: Senhor meu e Deus meu. E Jesus ele fala: por que viste tu crestes, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas note que a repreensão de Jesus, ela já é acerca de alguém que tinha sido para ser uma testemunha, mas que não tinha convicção daquilo que pregava. Uma testemunha não pode ter dúvidas, uma testemunha não pode andar com incertezas, uma testemunha não pode ter medo. Por isso que Jesus ele reuniu a sua igreja aqui nesta noite, para trazer a juventude, eu creio, para um grau, um nível aprofundado na sua palavra, e entender que é necessário ter experiência com Deus.
Porque uma coisa é você ouvir falar da experiência de alguém. Uma coisa é você ter visto alguém testemunhar de algo que Deus fez na sua vida. Mas nós, cada indivíduo aqui, precisa ter a sua própria experiência. E eu faço uma pergunta, não precisa me responder agora, fica refletindo. Qual grau de experiência você tem com Deus? Qual nível de experiência você vive com o Senhor? Será que é apenas de ouvir falar? Será que é apenas um testemunho baseado naquilo que a sua avó falou que passou com Deus, naquilo que a sua mãe disse que passou com Deus, ou do que seus amigos passaram com Deus? Deus, Ele me traz aqui para te dizer algo. Eu quero te dar testemunho. Eu quero te dar experiência comigo. Eu quero te trazer mais para perto. Eu quero que você me conheça melhor, porque me conhecendo, você irá falar de mim para outras pessoas. Quem aqui deseja experiências com Deus? Eu desejo cada dia mais experiências com Deus. É necessário termos experiências com o Senhor para falar do amor de Deus. Esse é um dos motivos que quando você levantou a sua mão para aceitar Jesus, Jesus não te arrebatou direto. Porque Jesus precisa que a igreja permaneça aqui durante um período de tempo já estabelecido pela eternidade, para que a igreja, através do testemunho, ganhe outras pessoas. Para que pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho e por aquilo que Ele confiou a você. Mas nós, como testemunhas, não temos que apenas ter palavras. Nós temos que ter vida com Deus. Porque a palavra testemunha, ela tem origem lá no latim, é testimonium, e ela significa aquele que se põe entre partes, ou declaração, prova, é aquele realmente que é um terceiro, ou seja, ele está testemunhando para um indivíduo, coisas que ele viu de outro indivíduo, ele está ali como um terceiro. Então, a igreja, ela está entre o mundo e está entre Deus. A igreja testemunha de Deus para o mundo caído. E eu digo algo para os irmãos: existe um processo para se tornar uma testemunha. Ninguém nasce testemunha. E este processo ele inicia na conversão. Nenhuma testemunha pode dizer que é testemunha se não for crente. Eu repito, nenhuma testemunha do Senhor pode dizer ser testemunha sem antes ter entregado a sua vida para o Senhor. Nós vivemos hoje dias difíceis e dias trabalhosos, e nós vemos algumas pessoas da grande mídia indo para programas de televisão, podcast, rádio, e dizer que os crentes estão errados, e dizer que a Bíblia precisa mudar. Tem muita coisa na Bíblia que tem que tirar. São pessoas que não podem testemunhar, não podem falar da palavra antes de conhecer o Deus da palavra. E as pessoas vão para estes programas, alguns até dizem: olha, Jesus é um cara maneiro, Jesus é um cara legal, o que atrapalha é o fã-clube dele, né? Mas aqui não tem fã-clube, aqui tem testemunhas, pessoas com experiência com Deus, pessoas que vivem com Deus, pessoas que, quando dobram os joelhos, sentem a presença de Deus. Nós nunca vimos Deus. Isso a palavra afirma. Ninguém nunca viu a Deus. Alguém aqui já viu Deus? Deus ninguém nunca viu. Porém, algo fez você sair da sua casa num dia chuvoso, num sábado, que você poderia estar fazendo 1001 programações e veio aqui. Você veio adorar alguém que você nunca viu. Você sabe como é Deus? Você já viu Deus? Então o que te traz aqui? É porque Deus, Ele não é alguém apenas que está externo, longe, distante de nós. O próprio Deus que nós testemunhamos, Ele está em nós. Ele habita em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz a fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo nos conduz a vir à casa do Senhor, a fazer a sua obra.
eu não preciso ver Deus para o adorar, eu não preciso ver Deus para me separar do mundo, eu não preciso ver Deus, aleluia, para ter uma vida de santidade, para dedicar a minha vida a Ele, porque Ele mesmo disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, você que aqui está, você nunca viu o Senhor, mas bem-aventurado é cada um de vocês, porque nós estamos aqui pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus, aproxime-se com fé, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados irmãos, note algo, a igreja que nós estamos, tem uma outra igreja que é cheia de coisa. Pergunta aqui para os irmãos estão vendo alguma imagem aqui dentro? Os irmãos estão vendo alguma imagem de gesso, de madeira? Tem alguma imagem desenhada nas janelas, nos vidros? Os irmãos podem ver alguma imagem aqui, denotando algum tipo de santo, algum tipo de expressões de Jesus? Não tem nada. Não tem nada. O culto evangélico, ele não precisa destas figuras, porque a nossa fé não está aquilo no que é material, a nossa fé não está naquilo que é visível, a nossa fé está naquilo que é invisível, naquilo que é transcendente, naquilo que é eterno. Digo para os irmãos, pode faltar aqui até as paredes, podíamos estar fazendo um culto até debaixo de uma árvore, não tem problema, Ele está entre nós. Ele não mede o ambiente para visitar o seu povo. Ele não quer saber se o banco que você está sentado é acolchoado ou é de madeira. Ele não está preocupado se a igreja tem ventilador ou ar-condicionado. Ele não está preocupado se o pregador fala com microfone ou fala apenas na força da sua voz. Não, nós podemos estar no templo, nós podemos estar na rua, mas aonde o povo dele está, ele está junto, ele está presente, ele está no meio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor, Ele chama os seus discípulos para lhe serem testemunhas, mas ninguém pode ser testemunha de Jesus vazio, primeiro precisa ser crente. Mas Jesus, Ele olha para os discípulos e fala, ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. Note que antes de ser testemunha, ele fala, esperem, vocês primeiro precisam receber poder, vocês primeiro precisam receber virtude do céu, porque esta obra, ela não é obra de homens, esta obra não é obra, irmãos, de políticos, esta obra não é obra de empresários, não é a obra de fulano A ou de fulano B, esta obra é regida pela força do Espírito, assim como disse Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós precisamos ser revestidos de poder, nós precisamos ser visitados pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para poder testemunhar ao mundo sobre Jesus. Jesus olhou para os discípulos e ele viu esta necessidade. Não tem como falar de mim distante, afastado do Espírito Santo. Não tem como, Bruno, ser uma testemunha de Jesus sem comunhão com o Espírito. Não tem como você falar de Jesus sem que o Espírito do Senhor te conduza. O Senhor viu e já sabia o que eles iriam passar. Perseguições, mortes, prisões, açoites. E Jesus, o irmão Wellington, disse, eles não vão aguentar sem o meu Espírito. É necessário que o Consolador venha. E o Consolador só consola aquele que está abatido, aquele que está triste. Então ele viu a necessidade, eles irão sofrer por amor do meu nome. Como assim sofrer? Sofrer. O que ele disse para Saulo, quando Saulo estava indo para Damasco, com cartas para prender, aprisionar e matar,
os crentes daquela cidade: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse para Saulo: vai para a rua direita, na casa de Ananias, e ele lhe dirá tudo quanto você deve fazer. Em contrapartida, o Senhor se revela para Ananias: olha, Saulo, que Saulo? O Saulo de Tarso. Ele está vindo e você imporá as mãos sobre ele porque ele está cego. Eu tive um encontro com ele. Põe as mãos sobre ele para que ele recupere as vistas. Mas aí Ananias questiona: mas é Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Vai até ele porque ele é um vaso escolhido. E eu mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então o convite para ser uma testemunha de Jesus não é um convite para oba-oba. Não é brincadeira. A coisa é séria. O convite para ser testemunha de Jesus é oposição do mundo, oposição do diabo e oposição da carne. Ser uma testemunha de Jesus é, todos os dias da sua vida, até o dia que você descer à sepultura ou for arrebatado, você viverá uma guerra. Você viverá uma batalha. Nós somos como ovelhas, todos os dias sendo levadas para o matadouro. O diabo nos odeia. O mundo nos odeia. Mas Jesus, ele disse: não vos maravilheis com isso, porque antes deles odiarem a vós, eles odiaram a mim. Ser testemunha de Jesus é ser igual a Jesus. Porque eu posso presenciar um fato na rua. Por exemplo, eu posso presenciar um atropelamento. E aí, eu posso ir na delegacia e ser testemunha do fato. Olha, eu vi que ele estava fora da faixa de pedestre, porém eu vi também que o motorista, ele passou ali o farol vermelho e aconteceu tudo isso que aconteceu. Posso ser uma testemunha, mas é uma testemunha que não está envolvida no caso. Não está envolvida na situação. Ele só fala: olha, eu só vi. E eu estou contando o que eu vi. Mas uma testemunha de Jesus, irmão, é total e completo envolvimento com a causa do reino. Aleluia! Eu quero dizer algo aqui para você. A partir do momento que você levantou a sua mãozinha para aceitar a Jesus, você já não está mais do lado de fora, você está dentro. Você está envolvido com o reino. Você está envolvido, aleluia, com Cristo. E ser testemunha de Cristo não é uma testemunha à parte. Por quê? Porque você testemunha de alguém que habita em ti. Logo, todas as suas ações precisam ser condizentes com as ações dele. Uma testemunha de Jesus, irmão Bruno, precisa ser tão parecida com ele, como no caso de Pedro, que Pedro, quando estava vendo Jesus sendo julgado, durante a noite por Anás e Caifás, aquelas mulheres olharam para ele e disseram: olha, você anda com Galileu. Não ando não, mas você se veste igual ele, você fala igual ele, você parece com ele. Por quê? Porque uma verdadeira testemunha, irmão, parece com Jesus. O seu falar é como de Jesus, o seu andar é como de Jesus, todas as suas ações devem ser como a de Jesus. Tem até um livro, Em Meu Lugar, o que Jesus faria? Faça-se essa pergunta, em qualquer situação em que você estiver: em meu lugar, o que Jesus falaria? Em meu lugar, será que Jesus entrava aqui? Em meu lugar, será que Jesus permanecia neste lugar? E aí você vai se envolvendo e se tornando cada vez uma testemunha de Jesus. Todo aquele que é testemunha de Jesus, ele precisa entender que ele não foi chamado para carregar um estrelismo, mas ele foi chamado para carregar uma cruz. Jesus, ele disse: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, irmãos, é cruz, e cruz não é confortável. Carregar uma cruz é um desafio, carregar uma cruz é uma verdadeira luta, mas ele fez uma promessa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos.
Mas lá em João 17, antes de ele ir para o Getsemane, antes dele ir para a última ceia, ele orou. E ele orou sozinho. E ele fez uma das mais belas orações registradas na palavra de Deus, a oração sacerdotal. João capítulo 17. E ele já estava antevendo aquilo que os discípulos iriam passar. E pastor Elias, ele disse: não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os guarde no mundo. Porque aqui, irmão Tiago, meu amigo, nós ainda iremos para as covas dos leões, nós ainda iremos para as fornalhas ardentes, e a igreja do Brasil, ela irá experimentar ainda um aperto maior, porque há muita liberdade para os crentes que já está sendo tomada, tirada. E aí eu quero ver quem é testemunha de Jesus, porque às vezes até no ambiente de escola, quando alguém fala assim: olha, você é crente, as pernas já tremem na hora. Se eu falar que eu sou crente, vai todo mundo zoar de mim aqui. Se eu falar que eu sirvo a Deus lá na Assembleia de Deus, no setor 15, vão me zoar. Você é virgem? Você já beijou? Você já bebeu? Se eu falar que não, como que vai ficar a minha situação aqui? As pernas tremem. E aí você começa a falar: eu não sai. É o medo. Você precisa receber poder do Espírito. Aleluia! Você precisa ser renovado por Deus. Você precisa da graça de Deus para dizer: sim, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus. Sim, eu não me envergonho da minha cruz. Sim, eu me guardo na pureza por amor a Jesus. Sim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aleluia! Esta geração precisa ser cheia do Espírito Santo, para sair por fora destas portas, queimando em chamas e dizendo para o mundo: eu levanto a bandeira do Evangelho, não tenho vergonha de Cristo, não me envergonho da minha cruz. Aleluia! Eu sou servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou uma testemunha de Jesus. Jesus quer te encher do seu Espírito, porque Deus, ele não fica sem testemunhas. Deus não fica sem testemunhas. Atos capítulo de número 17, Paulo está no Areópago, pregando aos gregos, e é um desafio pregar para aquele povo intelectual, muita filosofia envolvida, e Paulo ali, ele vê a imagem, um altar que não havia imagem, mas estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele fala: ao Deus desconhecido que eu prego para vocês, ó atenienses, é o Deus desconhecido que eu apresento a vocês, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como um dos seus profetas também dizem, somos dele geração. E Paulo ali, ele diz para aqueles gregos, filósofos muito compreendidos no entendimento e no intelecto, que a divindade, ela não é como os homens imaginam, mas que Paulo estava se pondo como uma testemunha da verdade, para eles, pregando a verdade do Evangelho. E Paulo, ele fala: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que me foi proposto. Eu não sei o que te falaram quando você veio para a igreja. A maioria aqui, acredito que de vocês, adolescentes, cresceram num lar cristão. Mas temos até o caso aqui desta irmã, que testemunhou, trouxe aqui um pequeno recorte da sua vida, e disse da alegria dela de estar na igreja, disse da alegria dela de estar entre os irmãos. Mas servir a Cristo, servir ao Senhor, nem sempre você receberá aplausos, nem sempre você receberá aprovações de homens. Mas Paulo disse aos Gálatas: porventura busco eu aprovação humana? De forma alguma. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus.
Jesus, ele disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Estão enganados, eu vim trazer espada. Porque num mesmo lar, numa mesma casa, pai ficará contra filho, a mãe contra a filha. Por quê? Porque uma vai ser crente, a outra não. Isso vai causar batalha, guerra dentro do lar. Porém, nós que somos testemunhas de Cristo, devemos ser como Cristo. E como Cristo nós devemos ter sabedoria. Talvez há entre nós aqui algum jovem, algum adolescente, que cresceu fora de um contexto de igreja, fora de um lar cristão. E você pode se perguntar: meu Deus, tanta família para eu ter nascido, tanto lugar para eu ter nascido, e eu nasci justamente aqui, eu vim justamente deste lugar. Jesus me traz aqui nesta noite para te dizer: é exatamente aí onde eu te quero. Aleluia! Foi eu que te coloquei aí. Eu te estabeleci no meio da sua família. Eu te estabeleci no meio aí do seu convívio social. Para quê? Para que você no meio das trevas resplandeça como luz. Porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando nós vamos para Apocalipse, e eu já estou terminando, capítulo 2, versículo 13, Jesus, ele olha para a igreja de Pérgamo, ele faz uma análise da igreja, e ele diz: sei onde habitas. Não pensa que ele não está te vendo. Não pensa que ele está indiferente à sua dor. Não pensa que ele está insensível às suas lágrimas. Não pensa que ele não está ouvindo a sua oração. Como ele disse para a igreja de Pérgamo, ele diz para a igreja de Iocuné: sei aonde habitas. Sei aonde mora. Talvez os pastores aqui estão, não sabem aonde é a sua casa, mas diz o Senhor: sei aonde habitas. Sei aonde mora. Eu sei aquilo que você fala quando ninguém mais ouve o que você diz. Eu sei o que acontece dentro do seu interior, quando o homem de fora não sabe o que está acontecendo contigo. Eu sei, porque eu te conheço, aleluia. Eu sei que você veio hoje, aleluia, com um sorriso no rosto, mas eu sei que o seu coração precisa de um bálsamo da minha parte. Eu sei que você precisa de um renovo. Eu sei que você precisa receber algo novo da minha parte, aleluia. E Deus, Ele ministra ao meu coração, que Ele vai colocar cânticos de alegria na sua boca, cânticos de alegria nos seus lábios. Há um cântico novo descendo do céu, aleluia. Há um cântico de vitória, há um cântico de livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mudar seu cativeiro, aleluia. Deus vai mudar essa situação, ó fiel testemunha, e vai te dar vitória nesta situação, vai te dar vitória nesta causa. Quantos creem pode glorificar ao nome santo e bendito do Senhor. Sei onde habitas. É o paraíso? É um lugar bom? Não. É onde está o trono de Satanás. Olha onde Deus estabeleceu a igreja. Olha onde Cristo plantou aquela igreja. No território do inimigo. No território de Satanás. E a missão da igreja não é de conveniência. A missão da igreja é de guerra e de luta travada. O apóstolo Paulo, ele diz: nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Nós fomos chamados para desfazer a obra do inimigo. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Adolescentes, jovens,
Até onde você está disposto a ir por amor de Cristo? O que você é capaz de suportar por amor ao Senhor? Olha o contexto desta igreja. Ela foi plantada, ela foi fundada no território do inimigo. Ou seja, a história desta igreja, do começo dela, durante toda a sua trajetória, foi uma trajetória de muitas lutas, de muitas dificuldades. E além disso, Antipas, não se sabe muito sobre Antipas. O que se sabe sobre Antipas? Quem foi Antipas? Mas o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus, declara e faz uma declaração deste homem, que ele foi uma fiel testemunha. Antipas, ninguém sabe o nome do pai dele, ninguém sabe o nome da mãe dele, ninguém sabe onde Antipas nasceu. Alguns historiadores dizem que ele era o antigo pastor de Pérgamo, mas não há mais nada para saber de Antipas. Mas sabe-se algo, ele foi fiel. E ele foi uma fiel testemunha. Às vezes nós nos preocupamos em ser conhecido. Às vezes nós nos preocupamos em que o nosso nome esteja em evidência. Às vezes alguém pode dizer, mas será que eu vou ser igual a Antipas? Que é apenas um versículo da Bíblia. Eu queria era ter uma história inteira na palavra. Hein, irmão Tiago? Eu queria que todo mundo soubesse quem eu sou. Queria que todo mundo soubesse quem eu era. Irmão, isso é pura vaidade. A única coisa que nós precisamos, irmão Flávio, é saber o que ele pensa de mim. O que ele pensa ao meu respeito. Glória a Deus. Às vezes nós nos preocupamos, não, eu preciso ser isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso de cargo, eu preciso de função, eu preciso tomar a frente, eu preciso estar em evidência, e Jesus está dizendo, você só precisa ser minha testemunha. É tudo o que você precisa, e ser fiel, porque Jesus, ele é aquele que ainda entre as testemunhas, diagnostica quem é fiel. E Antipas, diz a tradição, foi colocado dentro de um forno, e ele foi assado vivo até a sua morte, até o seu falecimento, e ele não negou o nome de Jesus. Creio, conjunto do creio, não negue o nome de Jesus, não negue o nome do seu Senhor, independente daquilo que iremos passar, independente daquilo que já passamos, porque a nossa vida, ela é uma vida de perseguições, ela é uma vida de lutas, batalhas diárias e constantes, mas ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida, e lhe darei a coroa da vida. Encerro minhas palavras. Pastor Hernandes Dias Lopes, a maioria dos irmãos conhece, diz que foi para o Museu dos Mártires, lá na Coreia, e ele estava dizendo, e ali havia vários relatos, o primeiro missionário que foi para a Coreia nem chegou lá, morreu antes de chegar a pauladas. E quando alguns conseguiram chegar, eles estavam vendo os quadros, as pinturas, lendo os relatos daqueles irmãos e irmãs que morreram por amor a Cristo, e sofreram martírio, até porque também a palavra testemunha, ela ganha uma outra conotação no texto bíblico, que é a palavra mártir, que significa aquele que é fiel, testemunha até a morte. E ele diz que em um determinado lugar daquele museu, o Museu dos Mártires, as pessoas quando chegavam para lá choravam muito, as pessoas até gritavam, e ele ficou pensando, o que tem ali? Eu vou lá ver o que tem lá. Ele disse que quando ele chegou lá, irmão Wellington, tinha um espelho muito grande. E estava escrito debaixo do espelho, você pode ser o próximo. Você está pronto? Aleluia! Irmãos, evangelho não é brincadeira.
Hoje em dia, há muitos púlpitos que utilizam-se o púlpito para fazer piada, para fazer criancice, para fazer chacota, para brincar com os dons espirituais. Evangelho é coisa séria. Evangelho é compromisso. Evangelho, irmãos, é atitude. E quando eu prego a palavra para a igreja, eu não posso pregar só as rosas. Eu tenho que pregar os espinhos também que ela tem. Esta é a palavra que Deus me deu aqui esta noite. Receba e toma posse da sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.